Oi galera, tudo bem? Aqui estou eu novamente gravando o meu segundo vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Titoci, eu sou psicóloga, acupunturista, facilitadora de constelações familiares. Eu fiquei pensando muito assim, depois do meu primeiro vídeo, eu tive alguns retornos bem legais assim, e foi um feedback interessante para esse começo de interação virtual que eu tô fazendo com vocês. E muitas pessoas falaram que se sentiram melhor, que de repente eu acalmei um pouco a ansiedade, né? E isso foi um retorno bem bacana para mim. E me fez ter mais vontade de continuar fazendo esses vídeos que ainda é meio tenso para mim. Então, essa semana foi uma semana, acho que pesada para muitas pessoas, né? A gente tá em quarentena. Eu já vai fazer, acho que tá começando a minha quarta semana de quarentena. E as coisas começam a ficar tensas, por mais que a gente tente se equilibrar emocionalmente, por mais que a gente tente manter uma prática diária de meditação, de exercício, eu tento fazer minhas aulas de yoga. Ontem eu fiz uma aula de yoga virtual com o meu professor e foi super legal. Por mais que a gente tente manter um pouco essa rotina, às vezes bate cansaço, bate desânimo, bate vontade de sair pela rua, bate vontade de voltar ao trabalho. Olha que coisa incrível. Que a gente, às vezes, a gente fica tão cansado, né? Preciso de umas férias, preciso ficar em casa, preciso ter um tempo pra mim. E de repente a gente tá louco pra sair, pra trabalhar, pra voltar à normalidade. E isso é bem interessante, né? E eu tô aqui, na minha rotina que vocês já conhecem um pouco. Graças a Deus, assim, eu tô, né, levantando as minhas mãos em agradecimento que estou começando a atender mais alguns pacientes online e isso sossega um pouco o meu coração, né? Porque eu sei que quem é profissional liberal é bem complicado não estar trabalhando, porque essa é a nossa única fonte de renda, né? Isso preocupa bastante. Mas tá ok. Mas hoje eu queria falar de outra coisa que eu tô percebendo, né? Que eu tenho visto muitas pessoas postando coisas nas redes, muitas pessoas falando, muitas pessoas gritando, muitas pessoas criticando. Aí eu fico pensando aqui comigo mesma, né? O que tá mudando nas pessoas, sabe? O que as pessoas estão pensando nas suas casas? O que está sendo transformado no ser humano com esse vírus, né? Uma coisa invisível que veio mudar nossa rotina, que parou tudo, ou quase tudo, que limpou os nossos ares, a gente está respirando melhor lá fora, a gente não está lá fora, mas a gente está vendo pelas pesquisas que o ar está muito melhor, que o universo está respirando mais. Aí eu fico pensando assim, tipo, o que está mudando em cada um, né? Eu fico pensando em mim mesmo, assim tipo, como é que eu vou sair disso? Que diferença isso vai fazer na minha vida, né? Vendo tudo isso que está acontecendo numa telinha de televisão, né? Porque é isso que está acontecendo, a gente está vendo o mundo por uma tela de televisão, por uma tela de celular, e parece um pouco longe ainda. Hoje eu pensei assim, nossa, se a gente ficar pensando um pouco assim, parece que isso está tão distante ainda da gente, né? Porque eu, pelo menos, não perdi ninguém, ou ninguém perto de mim adoeceu. Então parece meio surreal, assim. Parece que não é real, sabe? Assim, parece que tá lá fora, longe de mim, e que ainda não chegou aqui, né? Eu vejo o sofrimento das pessoas, essa coisa de não ter onde enterrar, né? Umas coisas meio loucas que a gente vê. E eu fico pensando assim, o que tá mudando, sabe? O que isso tá transformando? O que isso tudo tá nos ensinando, né?
Porque alguma coisa a gente tem que aprender com isso, certo? Eu acho que tudo na vida que a gente passa, toda experiência que a gente passa, tem que trazer uma transformação, tem que trazer uma mudança, né? E não é uma coisa pequena, né? Por mais que o vírus seja minúsculo, a situação não é pequena, né? Então eu fico pensando, sabe? O que está mudando, né, nas pessoas? Será que elas estão conseguindo enxergar a dimensão de tudo isso? De todo mundo tá aí, se numa guerra, né? É uma guerra, sabe? Assim, não é... É engraçado dizer que a gente está numa guerra, né? Porque a gente tem que lutar todos juntos contra uma doença. E nunca, talvez, na humanidade, todos os seres humanos tivessem que lutar contra um só inimigo. Sempre foi um contra o outro, né? Um ser humano contra outro ser humano. Nunca foi todos os seres humanos contra um inimigo comum, sabe? O que isso traz de lição pra gente, né? O que significa tudo isso, né? Eu fico pensando aqui comigo. E vejo, assim, muita gente também indo nessa onda de ficar com medo, de não poder sair de casa, de angústia, de ansiedade, de estar tendo ataques de pânico dentro de casa, e tendo ataque de ansiedade, tendo sintomas que já não tinham mais, pacientes meus mesmo, assim, que a gente já tinha controlado a ansiedade, estava tudo sob controle, voltando a ter crises, né? E não sei muito o que dizer, né? Porque não dá pra dizer assim, não, para de sentir isso, porque isso não é real, você tá... Não é isso, né? As pessoas estão mesmo sentindo várias coisas, sabe? Eu fico pensando, até quando, né? A gente vai estar vivendo isso? Ninguém sabe ainda, 1 mês, 2 meses. Então, é confuso para mim tentar ajudar as pessoas nessa condição, tentando amenizar uma situação que não tem como amenizar, tipo, finge que nada está acontecendo, não dá, né? E que tipo de ferramentas emocionais a gente tem para lidar com tudo isso? Eu acho que esse é um grande aprendizado, né? A gente tá vivo até hoje porque a gente aprendeu a lidar com as coisas que acontecem na vida da gente, com os problemas, com as dificuldades, com tudo que acontece sei lá, de falta, de preconceito, de rejeição, de desamor, de ódio, de várias coisas que acontecem no dia a dia e que a gente vai construindo recursos emocionais para lidar, né? É isso que faz a resiliência, né? Então, todo mundo, eu sei que todo mundo já passou por muitas coisas difíceis, né? E que continua aí, de pé, lutando, com vontade de viver, né? E é nesse momento que a gente tem que observar isso na gente. Que recursos emocionais você construiu até hoje para lidar com toda essa situação da pandemia, sair mais forte, aprendendo alguma coisa, sabe? Não é sair tipo, ai meu Deus, acabou a pandemia, vamos voltar tudo como era antes, consumir, mamar, voltar tudo que era antes, porque aí, me desculpa, mas eu acho que o ser humano, né, não vai ter muito jeito se a gente sair de tudo isso sem ter aprendido nada, sem ter amenizado um pouco o coração, sem ter olhado para o outro e sentido empatia, sem ter vontade de ajudar o outro, de